Aproveitar e começar o shiur de hoje. Começamos um novo capítulo, capítulo 12. Então, estamos na página 170. Ok? Então, palmadas de Hashem. Nós, na verdade, que estamos vendo diversas histórias que fortalecem, reforçam não somente nosso bitachon, nossa confiança na Hashem, mas também nos fazem um pouquinho refletir de como a gente encara a vida. Quais são, por assim dizer, os princípios que devem guiar o nosso dia a dia. Então, na Parashat Ekev, Ashgaha Pratit, justo limos semana passada, está escrito: V'yadata im levavecha, כאשר יעשר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך, ושמרת את מצוות השם אלוקיך ללכת בדרכיו ולראותו. Que significa? Na prática, que a Kadosh Baruch Hu, ele vai te, de alguma maneira, te amonestar, como diz aqui, saiba em seu coração, que assim como o homem castiga seu filho, ok? Hashem, Deus, lhe castiga. E você cumprirá os mandamentos de Hashem, seu Deus, para andar em seus caminhos e temê-lo. Na prática, detalhe importante. Eu não sei se a palavra aqui, meiasreca, de isurim, te faz sofrer, no sentido que não é que te castiga. Ok? O sentido aqui, Hashem, é que nem um pai que vai admoestar o filho, chamar a atenção do filho, colocar ele de castigo, certo? Vai, fica 5 minutos lá, vai no quarto e fica refletindo no que você fez. O filho fica chateado, por quê? Porque tem que ficar no quarto, não porque ele quer, porque está mandado a vir no quarto. E isso foi feito para quê? Para castigá-lo. Por um lado, castigá-lo, mas para quê? Com o objetivo de que ele aprenda. Que nem uma criança que, na prática, não percebe e atravessa a rua sozinho. Ele não entende o perigo ao qual está se expondo. Então o pai vai pegar e colocá-lo de castigo posteriormente. Por que o pai coloca o filho de castigo? Para que ele aprenda a não atravessar a rua sozinho. Se ele não aprende que atravessar a rua sozinho é perigoso, então pelo menos vai entender que o perigo está em levar o castigo do pai. O que o pai não está querendo castigá-lo, não é uma punição de alguma maneira direto, senão uma forma de alguma maneira, compensação. Olha, você não consegue entender o que eu estou te falando, você não entende o perigo qual está se expondo, então pelo menos você vai entender o tapinha, o castigo de ficar, sei lá, o dia inteiro. Se hoje em dia, se você deixa a criança, pior castigo é deixar ela sem videogame. Aí ela... Às vezes só vai entender anos depois, né, Rabino? Às vezes você não vai entender. Às vezes você não vai entender. E é normal. A criança, ela cresce muitas vezes com um ressentimento. Você nunca me deixa nada, você não gosta de mim, sabe? E às vezes o pai não trabalha esse lado também positivo e a criança só fica com esse ressentimento. Às vezes isso deixa uma marca, uma marca profunda na criança, um ressentimento, etc. Porque não pode ser só o castigo, só o chicote. Ok? E você cumprirá os mandamentos de Hashem, seu Deus, para andar em seus caminhos e temê-lo. Assim que diz lá. Então, dessa forma, entendemos, como frisamos no capítulo anterior, que os isurim, ou seja, esses sofrimentos, essas pressões, por assim dizer, que surgem em nossas vidas, são como palmadas que recebemos de nosso Abba Celestial, nosso Pai Celestial. Ou seja, na prática, o que a Deus está fazendo? Como a criança, ela não tem condições de entender o perigo que é atravessar uma avenida que tem um carro nos dois sentidos. Porque num sentido, pelo menos, farol de um lado. Quando tem nos dois sentidos, vem carro de um lado, vem carro do outro, quando fecha o farol, abre o outro, enfim. Então, é muito mais difícil. Então, a criança não tem essa consciência. Então, pelo menos, vai entender a consciência de que a palmada é iminente. Isso daqui ela conseguiu entender. Então, o erro é que muitas vezes, e aí acontece, você pode conferir no laboratório
para não dizer um consultório. Você pode conferir claramente o que Deus, aliás, que muitos pais, eles castigam por quê? Pela raiva. Não é um castigo, como falamos, racional. Ele ficou nervoso, ficou preocupado, aí ele gerou uma adrenalina, ele descarregou toda a adrenalina no turres da criança. Entre aspas. Sabe? Gerou uma energia e aí vai com toda essa energia. Isso está errado. Ok? Contudo, na verdade, e todos eles têm o propósito de nos levar de volta aos caminhos de Hashem e de sua Torá, que ele diz aqui que, na prática, quando Hashem te dá essas palmadas, é que o pai está querendo o quê? Educar, que o filho aprenda que não deve correr esses riscos desnecessários de atravessar no meio da rua, de atravessar sozinho. Ele ainda é criança. Então, do mesmo jeito que o pai quer corrigir o filho, Hashem quer te corrigir, para você saber que caminho andar. Que seria o que caminho andar? Não atravessar a rua, anda na calçada. Ok? Então, na prática, é assim como o bezerro quer mamar, aí mais ainda a vaca quer alimentá-lo. O Talmud traz esse exemplo. יותר מאשר עגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניק. Mais do que bezerro quer mamar, a vaca precisa amamentar. Ao ponto que nós já comentamos isso numa oportunidade. Temos uma obrigação no Shabbat de ordenhar a vaca para quê? Para extrair o leite dela, porque ela sofre. Você deve evitar o sofrimento do animal. Então você deve literalmente ter consideração. Esse leite não pode ser aproveitado, porque não pode ser ter proveito do que foi feito no Shabbat. Não vamos entrar agora nesse tema. Só quero deixar claro como que o ponto que a vaca tem necessidade, ela vai gerando leite e ela sofre. Se esse leite não é extraído dela, por isso, se alguém foi alguma vez num tambo, numa fazenda, etc., vai ver que a vaca se deixa ordenhar tranquilamente, na boa. Porque ela entende, ela percebe, não sei se entende, mas ela percebe de que isso lhe faz bem. Senão o leite não sai sozinho. Tem uma pergunta. Na Torá fala que para o animal não sofrer, não fazer o animal sofrer? Sim. Então, por isso que o kasher, né, o abate do kasher, tem todo também um ritual. Por isso que o abate kasher, não quero entrar nesse tema agora, mas o abate kasher justamente tem esse conceito de que o animal não sofre. Não é que tira dele a consciência. Tira dele, ele morre instantaneamente. Sim. Quando você corta a jugular, como chama, traqueia, na hora ele já foi. Sim. Vamos lá. Só que as pessoas, teve uma época uma proposta de lei de proibir o abate kasher e tudo mais aqui no estado de São Paulo, tem alguns lugares no mundo, eles não entendem exatamente o que está acontecendo, mas não quero entrar no mérito. Entretanto, às vezes ele precisa lançar a mão desses sofrimentos ou castigo para nos despertar. Ou seja, quando o pai quer acordar, às vezes o filho tem que chacoalhá-lo, certo? Num momento de perigo, ou, por exemplo, você está andando no trem e o filho adormeceu, e você chegou na estação. Você tem que chacoalhar ele, não adianta, tem que acordá-lo. Então, da mesma maneira. Mas, sem sombra de dúvida, tudo é para nosso bem maior. Você deve saber que, naquele momento, se você pode reclamar, às vezes a gente não entende, e a gente se contraria, lógico, que nem uma criança que está colocada de castigo, a gente se contraria, etc., e pode até se magoar, mas isso daqui devemos saber que é para o nosso bem exatamente. Às vezes percebemos, e às vezes não. Mas, mesmo que você não percebe, não significa que não é para teu bem. Está claro? Entretanto, fica a pergunta, o que quer dizer que Hashem faz tudo para o nosso bem? O que significa? Então, aqui, antes de continuar, uma questão simples. Nós temos um problema na nossa sociedade. Na nossa sociedade, confundimos, isso faz parte do nosso
podemos dizer, nosso subconsciente, onde não trabalhamos um sistema correcional, trabalhamos um sistema penitenciário punitivo. Por exemplo, não se educa a andar com cinto de segurança. Se multa para que se você não usar. Não se educa para ter segurança no trânsito. A indústria das multas. Enfim, não vou entrar no mérito da questão. Ou seja, estamos numa sociedade onde, literalmente, o sistema é penitenciário, não é correcional. Você vê que o próprio nome, na lei leva esse nome. Sistema penitenciário, não é sistema correcional. E se você, por exemplo, prova lá, não tem educação, não tem cursos, não tem leitura, não é que ensina profissão. Não tem curso. Sai pior, às vezes. Né? Não tem curso. Bom, quantas cadeias você já visitou? Nenhuma. Então, bom, depois... Ok? Só se baseia em filmes. Agora, o pessoal não quer fazer cursos. Vamos lá. Então, na prática, tem essa questão. Por isso que muitos lugares do mundo estão apoiados quando tem visita, eventualmente, de chapelão, rabino, padre, etc. Porque em muitas cadeias acontece o sistema de que as pessoas se aproximam da fé, porque esse é o melhor caminho que tem, inclusive, para a pessoa se corrigir, para entender que existe fazer o bem porque é bom, porque é isso que Deus espera de nós, porque você se torna produtivo para a sociedade. E aí você começa a se regenerar. São um dos pilares, inclusive, de tratamento de recuperação de uma pessoa em geral, que é a uma dignidade de que ter fé também. Sim. Saber que existe uma entidade maior. Sim. Vamos lá, vamos entrar no livro em si. Página 171. Falando da cadeia, página 171. Então, sabemos que foi tudo esgarrar para ti. Divina providência. Eu sei. Sabemos que o 11º dos 13 princípios da fé judaica, elencados pelo Rambam, é o de Sahar Vaonesh, recompensa e castigo, e punição. Na prática, o Rambam traz 13 princípios da fé judaica. O que significa princípios, na verdade? A palavra talvez mais apropriada seria fundamentos. Ikarei, emuná. São fundamentos da fé. E a palavra fundamento é assim, do mesmo jeito como tem a fundação de um prédio, que é o que vai sustentar o prédio, e aquilo que ninguém vê, mas que dá sustentação ao prédio inteiro. Esses fundamentos da fé, assim explica muito bonito o Rabino Aryeh Kaplan, de abençoada memória, ele escreveu um livro sobre os 13 princípios de Maimônides, onde ele analisa, e lá ele explica justamente esse conceito de que esse assunto, que um dos princípios, cada um dos princípios é um fundamento da lei, e se você, do judaísmo, se você tira esse fundamento, que nem os fundamentos de um prédio, o prédio de Saba. Ok? Então ele diz o seguinte: todos nós somos dotados de livre-arbítrio para escolher entre nos aproximarmos ou, além, nos afastarmos de Hashem. Esse é o princípio básico que está no início da nossa porção do semanal. Ok? Como está escrito, tudo está nas mãos de Hashem, exceto o livre-arbítrio para o homem escolher ser tzadik ou rachá. Ou seja, você escolhe o que você quer ser. Você sai de manhã de casa, acordou, você já decide, vou trabalhar ou não? Vou assumir responsabilidades ou não? Você decide. Você tem livre-arbítrio. Obviamente que em determinados casos você vai arcar com correspondente recompensa ou punição. Não, e não é punição, por exemplo, quando um funcionário é demitido porque ele não vai embora, chega tarde, vai embora cedo, displicente, está distraído. Isso é uma consequência, não necessariamente uma punição também. E isso muitas vezes também deve ser educado e ensinado às crianças. Na vida não necessariamente é punição, é consequência. Ou seja, eu preciso de um funcionário na empresa e esse funcionário não vem, falta, chega tarde, vai embora cedo, no meio está sempre tendo que fazer ligações pessoais. Se eu mando embora, não é um castigo, porque eu preciso do funcionário. É uma consequência. Por quê?
preciso demitir ele para contratar outro que vai produzir, que vai estar fazendo o que eu preciso. Não sei se dá para entender. Não necessariamente nesse caso eu castiguei ele porque mandei ele embora. A prova está lá que contratei outro. Eu preciso do funcionário. Só preciso de alguém que quer. Alguém que pode me atender. Ok? Então, como na prática, ele diz assim, nós temos esse livre-arbítrio, podemos escolher simplesmente o caminho que queremos seguir. E aí vai ter as consequências. Então, diz justamente, como digo, tudo está nas mãos de Hashem, exceto o livre-arbítrio para o homem escolher ser tzadik ou ser rajá, que é isso que vimos no Shabbat passado. Uma vez que no Shabbat passado vimos, ontem agora, em Parashat Ekev, Beata Israel, Hashem Elokecha Shoel Meimach, e agora Israel, o que Deus, o Senhor, pede de você, e o que ele pede? Que Im Lirat Hashem Elokecha, ter temor a Deus. Isto ele deu para você, você escolhe. Então, cada um é responsável por aquilo que recebe de Borei Olam. Ou seja, castigo e recompensa. Ou seja, na prática, castigo e recompensa, na prática, não é castigo e recompensa, como diz aqui, é uma consequência. Fez o bem, vai atrair bem, ou mais bem. Fez mal, vai atrair mais mal. Ok? Então, o próprio Rambam e outros comentaristas dizem que às vezes vemos pessoas perversas se dando bem, enquanto as boas podem passar por grandes sofrimentos. Como pode ser? Então, uma das coisas mais importantes saber que, na prática, nós não entendemos neste mundo o conceito que chama Sahar Vaonesh. São uma das coisas que Deus não nos deu para entender. E isso vimos, inclusive, no Pirkei Avot. Então, como pode ser que a gente não sabe por que às vezes, quem faz o certo se dá mal, entre aspas. Só que, às vezes, a gente, o que acontece? Nós vemos uma pequena cena num filme. Não vimos o filme inteiro. E estamos avaliando por aquela cena. Isso não significa que essa situação define. Ok? Então, nossos sábios explicam... Desculpa, o que quer dizer Sahar Vaonesh? Sahar Vaonesh, recompensa e castigo. Tradução literal. Sahar é recompensa e Onesh, castigo. Nossos sábios explicam que muitas vezes Hashem escolhe recompensar a pessoa aqui, para não lhe dar nada no mundo vindouro. Ou seja, cada coisa positiva que você faz, você merece uma recompensa. Só que, se você vai recebendo... Hoje estamos no dia 18. Você vem e pede, dia 15 recebeu o vale. Vem hoje e pede, posso pegar mais um vale? Chegando no fim do mês já não tem. Quando chega no fim do mês, no dia recebeu o pagamento, já não ficou nada. Certo? É simples. Então, ele compara, muitos comparam dessa maneira. Foi tirado. Só que acontece? O teu salário está aplicado. Vai tendo juros e correção. Na hora que você tira antes, você perde os juros e a correção. Certo? Quando queria uma pessoa que faz um investimento a longo prazo, retira esse dinheiro antes. Às vezes você recebe menos do que você colocou. Não sei como que é o cálculo, mas é o que acontece. É? Não, é o que acontece. Uma vez uma pessoa me falou, falei, Rabino, vou dar uma doação para a sinagoga, pelo menos o que ele me explicou, então eu acreditei, fazia sentido para mim. Ele falou, vou dar uma doação para a sinagoga, como que era? Ele falou, mas vou te dar mês que vem, porque no final do mês eu vou ter uma aplicação que eu vou receber. Eu falei, mas na época a gente estava precisando, eu falei, mas eu estou pagando juros mais altos do que você está recebendo. Mas se você me dá agora, não era final do mês, era um tempo. Falei, você me ajuda mais. Falei, Rabino, você não entende. Se eu tiro agora, eu recebo menos do que eu coloquei. Não é que perco os juros. Eu tenho uma penalidade por resgatar antes do tempo. Então, eu não sou entendido, mas fazia sentido. Então, nossos sábios explicam que muitas vezes a gente escolhe recompensar a pessoa aqui para não lhe dar nada no mundo vindouro. É por isso que, em alguns casos, vemos os rechaim, os malvados, com fartura neste mundo. Talvez eles tenham alguns méritos
e por causa deles recebam a recompensa de Akadosh Baruch Hu neste mundo, para que quando estiverem no Olam Abá não tenham direito a nada. E finalmente recebem sua punição, porque tudo que tinha para receber, já recebeu. E ainda ficou o que eles têm a pagar. Porque na prática, Hashem é muito justo. O ser humano tem uma questão. Nós fazemos aplicamos o que chama lei de compensação. Você pagou tanto, levou tanto. Por exemplo, um funcionário que trabalha num supermercado. Ele tem o salário. Então, ele foi tirando vales. Só que no final do mês, o computador também vai fazer uma avaliação de tudo que ele foi tirando da prateleira, foi levando. Ele tem direito e ainda paga com desconto. Tudo bem. Mas tudo isso vai ser descontado no final do mês. Então, exatamente. Essa seria a comparação. Ele tem direito de levar mercadoria, por a qual paga. Certo? Então, isso daqui ainda vai ter. Então, o que ele foi levando por adiantado, o que é? Só levou em consideração o salário. RH foi antecipado para ele. Mas depois vai vir final do mês e vai ainda cobrar dele tudo o que ele levou. Então, não somente não recebe nada, ainda vai ter que pagar. Por quê? Porque não necessariamente fosse aplicando a lei de compensação. Fazer outro vale. Mas no mundo vindouro não tem mais vale. Vale tem neste mundo. Quando você chega lá é o final do mês. E aí tem que, entre aspas, acertar a conta. Basicamente é isso que ele trouxe aqui. Ok? Eu traduzi em palavras talvez mais fácil de entender. Por outro lado, os tzadikim que sofrem neste mundo, Hashem reserva um Olam Abá pleno, com todas as recompensas que eles têm direito. Como, por exemplo, nós vimos que a Kadosh Baruch Hu te promete, vimos lá que falamos semana passada, quando Hashem vai te dar pelas pequenas mitzvot que você faz neste mundo, vai te recompensar, que essa recompensa na prática não é mais do que um incentivo, certo? Não é o verdadeiro pagamento. Então, um funcionário que trabalha muito bem e tudo mais, você vê, tem empresas que não somente bônus. Tem empresas que tem, por exemplo, uma geladeira, o cara vai, se serve, pode comer, tem lanche, tem refrigerante, tem tudo, à vontade. A empresa coloca para os funcionários. E tem ar-condicionado, e o diretor bom tem uma sala independente, e se é melhor ainda, vai ter um carro à disposição da empresa. O que são isso? São benefícios. Isso não é o salário. São benefícios com o intuito do quê? Produzir milhares. Que você possa produzir mais e melhor. Que faz seu próprio horário. Depende, o teu resultado vai determinar isso. Então, na prática, esses são benefícios. Mas, por outro lado, tem os compromissos. Dão esses benefícios porque querem dele um compromisso maior. Então, ele faz o próprio horário. Por quê? Porque talvez ele vai ficar até as 10 da noite trabalhando. Porque talvez ele, final de semana, vai aproveitar para marcar alguma reunião ou algum esquema. Então, espera aí, à vontade. Simplesmente, Hashem, na prática, diz aqui, reserva um Olam Abá pleno com todas as recompensas que ele tem direito. Todos os bônus e salário e tudo mais, vai receber no Olam Abá. O que ele for recebendo aqui, o quê? São os benefícios. Que nem o médico que viaja para o congresso, todo pago pelo laboratório, etc. Não tem mais. Tá bom. Não tem mais? Tá bom, então. É que você não está emitindo muita receita daquele laboratório. Eu te falei, não dá genérico. Eu te falei. Desse modo, as dificuldades pelas quais passam neste mundo espiam faltas desta vida ou outros pecados de vidas anteriores para que desfrutem de toda a recompensa que merecem no mundo vindouro. É por isso que chamamos os Isurim deste mundo de Kapará, o sofrimento deste mundo como expiação. O que significa expiação? Pois limpam nossa Neshama, nossa alma para o Olam Abá, para o mundo vindouro. Trata-se assim de um grande gesto de Boré Olam, sendo desta maneira uma grande bondade que Deus faz conosco. Por quê? Ele já abateu toda a tua conta, todo. Sabe o quê? Este mês tivemos uma boa. Pessoal, todo mundo que levou vale, fica de presente.
Pode acontecer? Não sei, aqui na sinagoga nunca aconteceu. É difícil, mas pode. Você quer ser presidente? Quem quer ser presidente de Israel? Então, quem tem emuná sabe que esse mundo é passageiro e o mundo vindouro é eterno. Consequentemente, prefere pagar suas contas aqui para chegar lá sem nada a dever. Ou seja, na prática, acabou, deixa tudo livre. Ou seja, a gente não trabalha mensalista. Agora, só vamos fazer a proporção, o paralelismo. Você tem um mensalista, que significa todo mês acerta a conta. A gente tem um trabalho que é de por vida, neste mundo. A conta se encerra aos 120 anos. Tudo que você foi tirando por conta, ele vai te descontar. E a conta vai se acertar quando chegar lá. Por isso que, inclusive, a gente fala que que a pessoa vai prestar contas no mundo vindouro, na frente de Deus. Por que vai prestar conta? Porque é lá que vai fazer o balanço. Como que é feito um balanço? Créditos e débitos. Por isso que tem din e heshbon. Ou seja, julgamento e conta. Um é o que é o haber e outro deve. Certo? Tem entradas e saídas. Princípio básico de contabilidade. Pessoal, só rabino sou, não mais... Sim. E esse acordo a alma faz antes de vir? Esse acordo a alma faz antes de vir, lógico. Antes de chegar nesse mundo, olha, vou te mandar lá, você vai estar numa missão. É que nem a empresa manda um funcionário para tomar conta de uma filial no exterior. No exterior, o que dão para ele? Casa, carro, comida, tudo mais, para ele viver. Mas ainda ele está fazendo o quê? Um salário adicional que vamos acertar no final. Sim ou não? Sim. Onde vai acertar essa conta? Para a matriz. Para a matriz quando ele voltar. Enfim, é a mesma coisa. Hashem pegou nossa Neshama e nos mandou para o exterior, que seria este mundo. E a gente veio a esse mundo para justamente tentar fazer isso. Mas a conta vai ser acertada lá no final. Quando? No final de todo o projeto. É um projeto que temos. É o final do projeto. Ok? Dificilmente a gente sabe a nossa missão. Agora você mexeu em outro ponto totalmente diferente. Eu vou só comentar. Como você falou, a gente não sabe nossa missão e de fato não sabemos. Ou seja, nossa alma veio ao mundo para quê? Tem um propósito. Pelo menos Para fazer o bem. Calma, cada um de nós somos peças únicas de uma grande maquinária chamada mundo. Nessa maquinária chamada mundo, a gente tem uma missão. Cada um desempenhar seu papel. Sim. Não necessariamente nos foi dito qual é o papel. Então, por isso que temos que tentar fazer o melhor possível em todas as áreas. E desta maneira, entre aspas, cumprimos com a missão fundamental, que é fazer do mundo um lugar melhor. Como você, entre aspas, pode descobrir qual é a tua missão? Então, dizem nossos sábios, um cálculo simples. O Yetzer Hará, o diabinho que cada um tem de nós, dentro de nós, falamos disso outro dia, ele vem te atrapalhar. Ele quer te induzir para fazer a coisa errada. Aonde? Onde é a tua função principal. Esse é o desafio. Ok? Então, na prática, você descobrindo onde mais dificuldade tem, pode deduzir que lá é mais importante focar. Lá devo pôr o ênfase maior. Ok? Então, vamos parar por aqui, já estamos quase no horário. Não vai dar para fazer o próximo, tenho um compromisso às 9, então. Mas um bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, Fabinho.